Não tem a menor possibilidade de a gente falar sobre autoconhecimento, sobre a gente entender um pouco mais sobre si mesmos e não falar de terapia. Então hoje a gente vai falar sobre o que ninguém te conta sobre a terapia e como que esse processo pode te ajudar, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Vou contar um pouquinho da minha experiência com terapia e também de experiências que eu já ouvi de amigas e pessoas que são próximas. Então, eu tinha um conceito que pessoas que precisavam de terapia eram pessoas extremamente atormentadas, pessoas com baixa performance, que não conseguiam evoluir em nenhuma área da vida. Então, pessoas que realmente estavam completamente sem direção e que não conseguiam ter esse motor interno. Quando eu procurei terapia, eu estava no auge da minha vida profissional até aquele momento. Então eu era muito bem sucedida profissionalmente. Eu já era casada com meu marido. Nós já tínhamos comprado a nossa casa. A gente tinha uma situação financeira já bem estável. Eu não tinha nenhum problema sério de saúde, então tinha algumas dores crônicas, mas nada sério de saúde. Eu tinha bom relacionamento, então se você olhasse de fora, você diria, cara, não tem nenhum problema evidente. O que aconteceu foi que eu comecei a ter problema de comunicação. Então, todas as vezes que eu ia me comunicar, eu comecei a ficar gaga e eu comecei a tremer. Então, eu lembro de estar em uma reunião e a minha perna começar a bater embaixo da mesa, de eu ouvir o barulho da minha perna batendo na mesa. E aí, quando eu fui fazer a apresentação, eu fiquei gaga, eu tive muita dificuldade de falar. E vocês imaginam que, pelas coisas que eu já contei, eu sempre fui uma pessoa que me comuniquei muito. Então, comunicação era um dos meus pontos fortes. E aí, naquele momento, eu falei: aconteceu alguma coisa comigo que me deixou travada. Eu tinha realmente ascendido de carreira, eu estava em fóruns muito mais complexos do que eu costumava estar. Só que aquilo demorou tipo um ano e meio desde aquele momento que eu ascendi, né, pra esse outro ambiente. Então, a minha primeira impressão foi sofrer algum trauma que eu não percebi. Então, vou na terapia avaliar esse trauma. Então, eu encontrei esse terapeuta através da indicação de uma amiga. Quando eu cheguei na terapia, eu falei pra ela exatamente isso. Olha, eu vim aqui porque eu sempre fui uma excelente comunicadora e de repente eu tô gaga. E aí ela pediu pra eu contar um pouco da minha história pra ela. E eu não sei se foi o ambiente, eu não sei se foi a forma que ela me olhava, mas quando eu comecei a contar a minha história, eu desabei. E eu fiquei muito envergonhada. Eu pedi muita desculpa, eu lembro de pedir muita desculpa, eu lembro do constrangimento. Eu lembro que ela tinha uma caixa de lenço, eu fiquei muito surpresa por ela ter uma caixa de lenço. Eu falei, meu Deus, será que só eu que choro? Tipo, e aí quando ela tinha a caixa de lenço, eu pensei, talvez isso é mais comum do que eu imaginava. Mas com duas, três frases sobre a minha história, ela já me fez uma pergunta muito assertiva, né? Falando muito sobre a permissão que eu dava nos outros na minha vida. E aquilo já foi aquele momento de dizer, ok, tem alguma coisa aqui que eu não estava enxergando. Então, para mim, a comunicação, ela foi quando já estava no corpo físico. Então, eu já tinha somatizado tantos problemas que fisicamente eu estava demonstrando que eu estava com algum dano, né? Com alguma sequela interna. Geralmente, quando a gente está estudando, por exemplo, terapias como Reiki, uma das coisas que a gente fala é que o corpo físico é o último a demonstrar. Então, primeiro a gente sente esse abalo no espírito, né? Na minha força, na minha âncora interna. Então, eu vou me sentindo um pouco mais enfraquecido, o meu espírito se enfraquece. Depois, as minhas emoções começam a oscilar. E aí, o último estágio é o meu campo físico, né? O meu corpo. Então, se você tem alguma coisa que é uma doença crônica, uma dor crônica, uma doença somática, saiba que você já está no último estágio. Provavelmente as tuas emoções e o teu espírito já está bem abalado. E isso é comprovado, né, por ciência. Quando a gente estuda, né, doenças somáticas, isso já é uma das coisas que são sabidas, e inclusive Reiki, ele é uma das terapias que são aprovadas pelo Ministério da Saúde. Muito por essa coerência, né, entre o que a gente demonstra no campo físico versus o que a gente está sentindo no nosso campo imaterial, né, na nossa alma. Então, a terapia, meus queridos, ela não é uma coisa confortável. Então eu lembro que uma primeira coisa que a minha terapeuta falou foi:
Gabriela, o teu processo é um processo que tu vai começar e a gente não sabe quando ele vai terminar. Ela falou, é importante que tu entenda se tu gosta de mim, se teu santo bateu comigo. Porque depois que a gente começar a mexer, tu não pode desistir. Tu tem que ter um comprometimento. Então, eu vou te dizer que 6 sessões seria o mínimo pra gente começar a te ajudar nisso que tu tá sentindo. Porque realmente o meu copo estava transbordando. Então, esse é um dos pontos que eu quero deixar bem claro que no início a terapia te faz ter esse sentimento de eu vou desistir porque eu tô mexendo em alguma coisa que estava quieto. Não estava quieto. Já está sendo manifestado e você não tá nem percebendo a correlação do que você tem no seu subconsciente versus o que você tá demonstrando na sua vida. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha uma inteligência emocional muito baixa e estava muito ligado às coisas que eu não enxergava do meu subconsciente. Então, eu acho que foi muito importante eu ter uma terapeuta que me falou isso. Você não pode desistir. Talvez você tenha que trocar de terapeuta se a gente não se acertar, mas é importante que você comece um processo terapêutico, você não pare, você continue até que a gente consiga limpar um pouco de todas essas coisas que estão hoje te afogando, né? Eu tava afogada em emoções. Então, esse desconforto, essa vontade de fugir é muito natural. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a demora. A terapia ela não é uma coisa rápida, porque a gente, imagine que a gente come uma cebola, né? A gente vai descascando coisas que estão mais na superfície até chegar realmente na raiz do trauma, na raiz de quais são as coisas que moldaram a nossa forma de pensar. Eu tô fazendo uma terapia nova agora, eu tô testando uma coisa diferente, e a minha nova terapeuta, ela me disse que cerca de 98% do que a gente manifesta é regido pelo inconsciente. Então, somente 2% do nosso tempo nós estaríamos tomando decisões conscientes. E todo o resto, ele é um pouco automático pelas coisas que a gente já tem como crença, como uma forma de pensar, como uma forma como a gente está habituado a viver a vida. Então, essa demora no resultado da terapia, ela faz muito sentido. Porque a gente tem que ir descascando essa cebola até chegar no núcleo dela, né? Até que a gente consiga enxergar a raiz do que aconteceu e dali para frente tomar decisões um pouco mais conscientes. Então, como que eu trago para consciência algum comportamento? A primeira coisa, eu tenho que enxergar esse comportamento. E aí, quando eu enxergo ele, eu consigo tomar decisões conscientes se eu quero continuar ou não com ele. O quarto tópico, ele é o compromisso. Então, no momento que você começa uma terapia, você tem que se comprometer a mexer realmente no que tá te doendo e ser persistente nisso. Então, o compromisso com a terapia, ele é uma das coisas mais importantes, porque ele vai fazer com que tu consiga sentir o desconforto e olhar, é tipo olhar pro abismo. Você vai ver o abismo, você tem que encarar esse abismo. Se você desiste quando a coisa começa a apertar, você nunca vai conseguir ultrapassar esse abismo, você nunca vai conseguir pular sobre ele. Então, o comprometimento ele é muito importante. O quinto ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o luto. Conforme a gente vai entendendo as coisas que aconteceram na nossa vida, a gente vai percebendo que existiram alguns lutos que a gente não sentiu. Então, talvez você tivesse um sonho de ter estudado em algum lugar ou algum curso específico, isso nunca aconteceu. Talvez você tivesse tido um sonho de ter uma família em um formato que não foi o formato que a tua aconteceu. Ou então um amor que você teve que desistir. Tudo que a gente vai desistindo ao longo da nossa vida, isso é um luto, né? Isso é um. Eu vou passar pelas fases do luto. E na terapia, a gente enxerga que muitas coisas não foram sentidas. Então a gente não se permite sentir as dores que nós deveríamos sentir. E esse processo do luto, ele é muito importante. A gente merece sofrer por aquilo que doeu. A gente merece ter tempo de chorar, de ser acolhida. O trauma, ele não é curado com a consciência do trauma. O trauma, ele é curado pelo acolhimento. E a maior parte do acolhimento tem que vir de nós mesmos. Então, se
você foi uma criança que sonhou com um brinquedo, esse brinquedo nunca veio, isso é um luto. Ele é pequeno, né? Mas no mundo da criança isso é muito grande. E eu conheço várias pessoas que compram para si mesmas coisas que quando criança não puderam ter. E é muito importante esse acolhimento de dizer, ok, talvez eu sonhasse muito em ter um tênis branco. A minha mãe não deixava ter um tênis branco porque sujava. Então agora o meu eu adulta acolhe essa criança que eu fui um dia e me dá um tênis branco. Porque eu tô realizando esse sonho, né? Desse luto que eu vivi, dessa perda que eu tive. Então o luto, ele é um sentimento muito constante na terapia porque a gente começa a ter percepção das coisas que a gente perdeu e muitas vezes das coisas que a gente não teve tempo ou não teve permissão para sentir. Já que eu tô falando sobre isso, vamos pro sexto ponto, que é a criança ferida. Invariavelmente, as terapias todas que eu fiz até hoje, elas acabam tocando na infância, né? No que aconteceu com a nossa criança. Eu tenho várias opiniões sobre isso, assim, mas agora a que eu tô fazendo, ela é 100% focada na criança. Ela vai muito para esse lado de lembranças até os 17 anos, é muito pesada. Eu acho que eu não conseguiria ter feito, estar na terapia que eu estou fazendo agora, sem ter tido a jornada terapêutica que eu tive até aqui, porque realmente é muito emotivo quando a gente começa a falar da nossa infância e das coisas que a gente viveu em alguns momentos que criaram a pessoa que nós somos, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Mas o mais importante, na minha percepção, da gente enxergar a criança ferida é porque na infância a gente não tem vocabulário, a gente não tem maturidade emocional para expressar o que a gente sente. Então você sabe que aquilo gera um sentimento ruim, você sabe que o que está acontecendo não é certo, mas você não tem vocabulário para expressar isso. Então, o teu adulto, ele é capaz de traduzir o que a tua criança sentiu. E pelo que eu estou entendendo na terapia que eu estou fazendo hoje, isso é muito curativo. Porque no momento que eu consigo verbalizar o que aconteceu na minha infância, no momento que eu consigo trazer consciência, eu consigo também me acolher, como eu falei antes. Então, não foi justo o que aconteceu com essa criança, foi cruel o que aconteceu. Essa criança não deveria ter feito as ações que ela foi obrigada a fazer, a maturidade que ela foi obrigada a ter nessa idade, porque os adultos responsáveis com ela não eram responsáveis. Então, essa consciência do que aconteceu na infância, isso é muito curativo e ajuda muito a gente. Todos esses pontos que eu falei pra vocês, esses 6, né? O início, como que as coisas começam, talvez seja alguma coisa somática, o desconforto, a demora, o compromisso, o luto, a criança ferida. Isso tudo é para dizer que a terapia, ela não é para entender o que aconteceu, ela não é sobre isso. Ela não é só sobre a consciência do que aconteceu. Ela é, na verdade, a permissão para sentir o que aconteceu. Então ela tá muito ligado em a gente conseguir enfrentar aquele sentimento e a gente conseguir ficar de cara com o nosso sentimento e dizer sim, doeu, dói, deixa eu sentir essa dor. Eu adoro uma fala da Monja Coen em que ela explica muito bem sobre a raiva, ela diz que a gente evita sentir a raiva. Mas na verdade, o certo seria a gente sentir e dizer: vem cá, raivinha, deixa eu te dar um colo. Você tá aqui comigo, eu tô sentindo raiva. E é o que a gente evita que as crianças façam, né? A criança não pode chorar, a criança não pode sentir raiva, a criança não pode explodir. Mas ela tá sentindo, aquilo é frustrante. Então a monge, ela fala muito sobre isso com o adulto também. Tu tá sentindo raiva? Fala isso, estou sentindo raiva, vem cá, raiva, deixa eu te dar um abraço. E ela fala isso de um jeito tão carinhoso que acaba se tornando engraçado. Mas se você tomar isso como um hábito de tô sentindo vergonha, tô constrangido. Eu adoro quando meu filho ele fala: mamãe, eu acho que eu não vou conseguir ir porque eu tô com muita vergonha. Agora ele teve uma apresentação de dança e ele me falou isso: mamãe, eu acho que eu não vou conseguir ir porque eu tô com muita vergonha. E aí eu respondi pra ele: eu também tô com vergonha, Teodoro. Ele falou: mas tu é adulta, por que tu sente vergonha? Eu falei: porque eu sinto vergonha toda vez que eu vou entrar em um lugar. Eu falei: não interessa se eu conheço as pessoas ou não, eu sinto vergonha. Ele falou: mamãe, mas tu conhece as pessoas? Eu falei: sim, mas eu vou ter que dar oi, eu vou ter que me apresentar. E eu falei: isso gera constrangimento. Eu falei: só que a mamãe decidiu que o sorriso aberto
quando eu chego, ele é mais fácil do que eu evitar cumprimentar as pessoas, porque era o que eu fazia antes, quando eu era menor. Então, essa consciência de sim, eu sinto vergonha. Oi, vergonha, você tá aqui, vamos embora, vamos sorrir e vamos seguir. Então, eu acho que isso é muito importante e é um dos resultados da terapia, né? A gente consegue perceber isso. Dicas pra vocês, tá? Se você nunca fez terapia, pra você entender o que é uma sessão de terapia. Existe uma série acho que na Globoplay, que ela chama Sessão de Terapia, passa no GNT. E ela é sempre. São várias histórias, são episódios curtos de 20, 25 minutos, em que a pessoa começa a contar uma história sobre a vida dela e vocês vão vendo assim, ó, que sessão a sessão aquela história vai sendo descascada, descamada, e muitas vezes as histórias que a gente conta sobre nós mesmos não são exatamente aquilo que a gente chegou contando na primeira sessão, sabe? Conforme as coisas vão evoluindo, a gente percebe que tem muito mais coisas por trás ali do que apareceu na primeira sessão, que foi aquilo que a gente falou nos episódios anteriores sobre pontos cegos. O terapeuta vai fazendo perguntas muito assertivas e ele vai desvendando esses pontos cegos. Então, isso é uma das coisas que eles falam nas sessões, tipo, pensei no que tu falou essa semana e aí tomei uma atitude. Porque o terapeuta, ele consegue escancarar o teu ponto cego. E esse teu ponto cego, quando tu traz luz pra ele, aí tu consegue decidir se tu vai te comportar daquela mesma forma ou não. Então, essas camadas. Um livro também muito interessante que fala sobre terapia, chama Talvez Você Devesse Conversar com Alguém. Ele é uma terapeuta que ela faz sessões de terapia com pacientes e ela também recebe terapia. Então ela tá sempre nesses dois papéis, isso é muito interessante, os diálogos que a gente tem ali dentro. E o mais interessante sobre esse livro é que a gente percebe que nós não somos narradores muito confiáveis da nossa história. Então eu lembro que a forma como eu sempre falei de mim mesma antes da terapia era uma forma muito negativa. Como se eu sempre estivesse atrasada, como se eu sempre estivesse devendo, como se eu nunca tivesse a altura das coisas que eu recebia na minha vida. Então eu sentia que eu tinha muito mais méritos, muito mais sorte do que méritos, né? Aconteciam muito mais coisas boas do que eu tinha mérito. Nada que eu fazia eu considerava esforço. E eu lembro que isso foi uma das falas mais marcantes da minha terapeuta. Você tem mérito, olha o que tu fez. E ela ficava listando pra mim coisas que eu tinha feito, sabe? Isso, sessão a sessão, foi me permitindo sentir e acolher que realmente eu estava me esforçando pelas coisas que eu tinha conquistado. Então, essas duas artes, né? Tanto a série quanto o livro, elas são muito interessantes para que a gente consiga entender o que é uma sessão de terapia. Eu não me comporto, tá? Como nenhuma das pessoas dessa série, nem desse livro. Porque eu sou uma aluna muito dedicada. Então eu tenho caderno, eu vou pra minha terapia com caderno, eu anoto, eu faço tema de casa, eu chego lá com os meus exercícios feitos. E eu falo, olha, testei isso, achei que deu certo, achei que não deu certo. Então eu realmente levo muito a sério a minha terapia. Tanto que a minha última terapeuta agora, ela ficou muito impressionada que eu entreguei o meu tema de acho que 9 exercícios que ela me deu na sessão seguinte. E ela me disse, isso é muito interessante, fala muito sobre ti. Geralmente as pessoas com 1 mês, 2 meses de terapia nem lembram como eu entreguei esse tema de casa. Eu olhei pra ela e falei, mas eu sou muito comprometida comigo mesma. Então por isso que eu faço os meus temas, né? E aí, para fechar as sessões de terapia, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre o papel dos nossos aconselhamentos profissionais versus a terapia. Porque uma das coisas que eu noto como gestora de pessoas é que muita gente acredita que o que precisa é mentoria e coaching, mas na verdade é terapia. Então eu queria falar um pouco sobre essa diferença para a gente fechar o episódio de hoje. Eu tenho para mim como gestora, tá? Que o que diferencia se essa pessoa tá precisando de coaching, mentoria, ou se ela tá precisando ser encaminhada pro terapeuta, e além de ser, eu encaminho muita gente pra terapia, é o nível de dor. Porque quando a gente precisa de estratégia, aí é o papel do gestor. Então, eu vou te ajudar a montar um plano para tu conseguir chegar no teu objetivo. Agora, quando a pessoa precisa de cura, que é uma coisa que a gente vê que tem uma ferida aberta, aí não é o papel do gestor. Se você não tem uma formação em psicologia, você não tem ferramentas para isso. Eu gosto muito de comparar como que essa pessoa reage às situações que estão acontecendo com ela versus a média do grupo.
porque tem muito fator do ambiente também. Mas se a média do grupo reage bem e essa pessoa, tudo parece que ela tá em carne viva, isso é um sinal de que ela tem alguma coisa que tá doendo nela, que ela precisa tratar, ela precisa sentir aquilo, ela precisa formular dentro dela o que é aquele sentimento. Então, quando eu tô falando de gestor, de aconselhamento profissional, de mentoria e coaching, eu tô falando de objetivos, de plano de desenvolvimento individual, de eu mudar algum comportamento, de eu melhorar os meus resultados. Então, vocês vão entender que tudo é coisa prática. Eu vou pegar o que eu tenho e eu vou traçar um plano de ação para chegar lá. Agora, quando eu tô falando de terapia, ele vai muito mais pro lado pessoal. Então, eu me sinto ofendida, eu me sinto rejeitada, eu sinto que eu não tenho vez, eu sinto que eu não tenho o merecimento que eu precisava ter aqui. Eu tenho vontade de chorar durante as reuniões, eu choro no estacionamento. Toda vez que o meu gestor vai conversar comigo, eu sinto que a gente vai ter um conflito. Eu me sinto agressiva em boa parte do meu trabalho, ou eu me sinto passiva. Então, vocês entendem que quando a terapia é muito ligada ao sentimento, é como que eu lido com as situações que estão acontecendo comigo. E aí, pra mim, uma das coisas que é muito importante é a autopercepção. Então, o papel do gestor, pra mim, tá? A primeira coisa que o gestor tem que fazer é entender se a autopercepção da pessoa tá calibrada com a percepção da organização. Então, não existe bom gestor que não seja honesto, que não dê um feedback brutal, que não dê um feedback limpo. Então, você precisa ser capaz de dizer para a pessoa a forma como tu te comunica agride os teus colegas. As risadinhas que tu dá durante as reuniões faz com que os colegas pensem que tu tá sendo sarcástico, que tu não acredita neles. Ou então, toda vez que tu apresenta, tu fica tão nervosa que tu não consegue expressar bem os teus pontos mesmo tu estando despreparada. Trazer consciência para a pessoa, para que ela perceba o que ela está fazendo, é o primeiro passo. Depois que a pessoa tem consciência, ela percebe o que ela está fazendo, é aí que você vai entender se é mentoria e coaching ou se é terapia. Porque se essa percepção, a pessoa fala, putz, não notava que eu fazia isso, agora eu tenho percepção e eu vou fazer um plano para mudar, e aí a gente vai fazer um plano de desenvolvimento individual, essa pessoa vai treinar mais vezes, você vai dar mais feedback para ela até que ela consiga mudar. Entende que não dói, eu enxergo, ok, foi desconfortável, mas é uma coisa que eu consigo enfrentar. Agora, se você enxerga o problema e a ideia de enfrentar o problema é tão impensável, isso quer dizer que não é mentoria e coaching, é terapia. Você precisa de ajuda para tocar em pontos de dor, para tocar em coisas que doem muito, tá? Então, aqui a gente pode dizer, por exemplo, vamos pegar um exemplo de delegar. Se eu te digo que tu não sabe delegar, quando eu te dou esse feedback como gestora, aí tu vai pensar, ok, eu não sei delegar, então meu plano é fazer treinamento para delegar. Eu tenho que ter o passo a passo para delegar, eu tenho que entender o que eu posso delegar, o que eu não posso delegar. Isso é técnico, né? Então isso é o papel do gestor. Agora, se toda vez que eu vou delegar eu me sinto culpada, eu sinto que eu tô forçando a pessoa a fazer coisas que não deveria, eu tô sentindo que eu tô usando a minha hierarquia de uma forma errada, se a culpa é o meu sentimento principal, eu sei a técnica, mas eu não consigo fazer por causa de uma emoção, aí é terapia, a gente precisa trabalhar, porque tem alguma coisa que eu não tô enxergando, um trauma, alguma crença que tá ligada à forma como eu ajo. Não existe desenvolvimento profissional sem autoconhecimento. E aí o autoconhecimento ele serve para isso. Isso é uma coisa técnica que eu preciso de ajuda para desenvolver ou isso é uma coisa mais ligada às emoções que eu tô sentindo, tá? Não existe um plano bom de desenvolvimento feito por gestor que vai curar trauma. Nenhum coaching ou mentor que não tenha formação em psicologia ou terapia, existem muitas alternativas que vai conseguir te fazer lidar com os teus traumas. E também ao contrário, não existe terapia sentado no sofá que vai resolver coisas que é horas de trabalho tentando e tentando até que você fique bom em alguma coisa. Se você é ruim de comunicação e você não tem trauma sobre isso, tá? Mas faltam horas de comunicação para que você fique bom nisso, você nunca vai ficar com terapia. Então, a sabedoria, ela tá em diferenciar. O que eu preciso é curar algum trauma, porque uma vez eu me comuniquei e eu fui humilhada, ou o que eu preciso são horas, homem, de trabalho para que eu me comunique melhor e para que eu tenha experiência nessa atividade que eu tenho que fazer.
Eu queria deixar isso claro pra vocês, tá? Porque eu acho que a gente se confunde muito e a gente usa os profissionais errados, às vezes, pra ajudar a gente. E eu não sabia que as pessoas das humanas eram tão inteligentes. Todo o tempo que eu gastei entendendo reatores termodinâmicos na engenharia, esse povo estudou a cabeça do ser humano, a neurociência, como funciona o desenvolvimento pessoal, eles são inteligentíssimos. Eu lembro que essa foi a primeira frase que eu falei com meu marido quando eu cheguei em casa depois da minha primeira terapia. Eu tô impressionada como ela é inteligente. Eu falei, eu não imaginava que as pessoas de humana tinham estudado tanto. Olha que arrogância, mas é verdade, eu era muito focada nas minhas exatas. Então, quando eu conheci pessoas de humanas, eu fiquei deslumbrada. Essa é a palavra. Eu sou completamente apaixonada hoje em dia pela galera de humanas. Eu acho elas 300 vezes melhor que eu. Me arrependi um pouco de não ter estudado sobre isso. Estou correndo atrás agora, estudando tudo que eu consigo, porque é uma inteligência diferente essa de saber lidar com o ser humano. O exercício de hoje é o seguinte: você vai fazer uma lista dos seus desafios que você tem atualmente, tá? E ao lado de cada um desses desafios, você vai escrever se você precisa de planejamento, horas homem, trabalhada, praticar o TBC, tira a bunda da cadeira, ou se isso é cura, eu preciso de uma coisa que me cure, porque isso é uma ferida aberta. Então, meu desafio, comunicação. Sou ruim de comunicação. Isso é TBC, tira a bunda da cadeira, ou isso é cura, que eu preciso conversar sobre algum trauma que eu vivi. Sobre procrastinação, sobre síndrome da impostora. Você vai listando todas as coisas que você sente e aí você vai entender se isso é ação ou se isso é cura, ok? Então, esse foi o episódio 7. A gente falou sobre terapia. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como que você pode usar a terapia ou mentores e coaches a teu favor. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, me diz se está fazendo sentido ou não, se tem algum assunto que você gostaria de falar. Muito ligado a esse de gestão de pessoas, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Se eu não souber, eu vou estudar ou posso conseguir alguém que venha falar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.